Está no ar, Comunicando Esperança, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá amigos, nós estamos de volta aqui pela TV Maringá, canal 6 e também pela Rádio Novo Tempo, estudando a Bíblia com você, o estudo inédito na TV. Que bom ter você nos assistindo ou nos ouvindo. Hoje chegamos então à lição de número 5 com o tema Por que Sofremos? Pastor Raildes do Nascimento, por que as pessoas sofrem tanto neste mundo? Moreira e meu querido amigo, quando você toma a Bíblia, você vai ver que dentro dela você tem essa história da queda de Satanás no céu. Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9, você encontra então por que sofremos. Aqui fala o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E quando você vai lendo um pouquinho mais no versículo 12, a Bíblia fala: ai da terra e do mar, porque Satanás desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o sofrimento veio do universo. Satanás e seus anjos passaram a morar aqui nessa terra, Moreira. Então, para nós compreendermos, pastor Raildes, sobre a origem do sofrimento, nós precisamos compreender um pouco mais o que é o pecado, não é? Ah, com certeza, Moreira, porque o pecado é que gera o quê? A morte. A própria Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Agora você tem que descobrir o que é pecado na Bíblia. E quando você vai para as Escrituras, você em 1 João 3,4 ali fala que pecado é transgressão da lei de Deus. Deus, ele colocou aqui a sua lei é o seu caráter, e o homem, infelizmente, transgrediu esses princípios e passou a morrer. Então, por isso, o sofrimento veio junto com essa transgressão. Então, o pecado nasceu quando Satanás pecou no céu já. O pecado ele foi gerado no universo. Infelizmente, nossos primeiros pais no Jardim do Éden, em Gênesis 2, 15 a 17, você encontra lá, Moreira, um texto que fala por que o homem pecou. Houve uma desobediência dos primeiros seres criados, Adão e Eva. Eles comeram de algo que Deus não autorizou. Então ali houve uma transgressão de uma ordem de Deus, porque eles foram seduzidos por esse ser que havia sido expulso do céu, Satanás e seus anjos. E ao transgredir esses princípios, infelizmente, a morte passou a existir, e essa morte passou a todos. Ok, pastor Raildes. Agora, como que a gente entende que Satanás, diz a Bíblia que ele tinha privilégios no céu antes do pecado, né? Com certeza, Moreira. Na Bíblia, em Ezequiel capítulo 28, você encontra exatamente quem era Satanás no céu. Ele ocupava uma função importantíssima. Olha o que fala aqui o versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes, os ornamentos no dia em que foste criado. Satanás era uma criatura, ele era o querubim, era um anjo muito importante no céu, mas ele rebelou contra Deus. Por quê? O seu coração se orgulhou pela sua beleza e ele começou a desafiar Deus. E você vê em Isaías 14, 12, você tem um texto aqui muito importante. Você que está me assistindo agora, eu quero ler esse texto para que você possa compreender qual era o desejo de Satanás no céu. Isaías 14, versículo 12, olha o que está escrito: como caísse do céu a estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Satanás, ele queria ser igual a Deus. Ele levou seu coração por causa da sua formosura, e então houve uma rebelião no céu. Por isso que nós lemos Apocalipse 12, 7 a 9, onde você encontra ali exatamente a guerra que houve no céu, e ele foi expulso de lá, ele e aqueles anjos que ele conseguiu conquistar com seu orgulho. Infelizmente, quando ele entrou aqui na Terra, ele tentou colocar isso no coração de Adão e Eva, e hoje você pode ver que na humanidade está lotado de seres orgulhosos. E em Jó 42 você encontra ali um texto que fala que ele é rei sobre todo ser orgulhoso. Então, por isso, Moreira, que infelizmente o sofrimento passou a ocupar o nosso sistema, porque este anjo
que vivia no céu, mora aqui, infelizmente, conosco. Pastor Raildes, para a gente entender um pouco melhor, tem gente que tem muita dúvida, por que é que Satanás, quando foi expulso do céu, ele veio para o planeta Terra e não para um outro planeta? Uma boa pergunta que você me faz nessa oportunidade. Eu quero responder essa pergunta para você que está me assistindo nessa oportunidade, dizer para você que Satanás, ele não foi para um outro mundo, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é a obra-prima da criação. E era o ser que Deus havia projetado para criar, posteriormente ter criado os anjos. E Satanás já havia feito a rebelião com todos os anjos que existiam nos céus. E um terço dos anjos que viviam lá, infelizmente, aceitaram a proposta de Satanás, então foram expulsos. E posteriormente, então, veio a criação dessa terra e começou Gênesis capítulo 1, versículo 1. A obra-prima de Deus estava começando. E Satanás agora, reunido com seus anjos, ele disse: nós precisamos fazer com que essas criaturas caiam no pecado, senão nós vamos ficar sem lugar no universo. E eles conseguiram, então, seduzir a obra-prima da criação. Você pode ver que no universo, pela revelação que nós temos na Bíblia, é o único ser que pode procriar, gerar filhos, é o ser humano. E por isso que Deus, quando criou o ser humano, ele criou como? A imagem e semelhança. E por isso Satanás, ele ficou irado com essa obra. Infelizmente, então, ele veio morar aqui nesse planeta, porque aqui estava a obra-prima da criação. Pastor Raildes, interessante que as pessoas, mesmo sendo cristãs ou não sendo cristãs, todas têm um certo tipo de sofrimento, outras mais, outras sofrem menos. Por que todos sofrem neste mundo? É porque o diabo entrou aqui trazendo sofrimento a todos. Jó capítulo 1 e 2 ali mostra que ele tem poder, quando é permitido por Deus, de fazer ventos, matar os filhos, colocar vírus. Então o sofrimento veio dele. Então tanto o cristão como o não cristão, ele sofre aqui nessa terra. Porque o sofrimento abarcou a todos que vivem aqui. Muito bem, nós estamos terminando o estudo de hoje. A você que nos ouviu pelo rádio, a você que nos assistiu pela televisão, hoje estudamos a lição número 5, compreendemos por que sofremos. Vamos agradecer a Deus com uma oração? Pastor Raildes, por favor, vamos orar a Deus. Nosso Pai querido, nós queremos te agradecer porque nós compreendemos por esse estudo por que sofremos. E creio que o Senhor tem um plano para a raça humana e que nessa oportunidade o Senhor possa proteger os teus filhos para que eles possam suportar o sofrimento por intermédio de Cristo Jesus, é o que pedimos em nome desse amado Salvador. Amém. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar, e em Tua paz quero então descansar. Tudo que é bom. Nós estamos encerrando a lição número 5 no estudo bíblico na TV. Olha, próxima lição nós vamos compreender mais verdades sobre o sofrimento na Bíblia. E a lição de número 6 nós vamos estudar o alívio para o sofrimento. Não perca, lição de número 6 no nosso próximo estudo. Comunicando Esperança, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.